Olá, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa matéria Crescimento Espiritual. Como tem sido bom estar juntos nesses encontros. Espero que tenha sido uma fonte de vigor para a sua vida espiritual. Espero que cada encontro esteja sendo usado para revigorar a sua alma. Eu queria, desde já, lembrar uma citação da aula sobre graça, quando o pastor Rafael colocou a seguinte frase: o crescimento é uma expressão normal da vida, quer pensemos em plantas, quer em animais ou pessoas, esperamos que cresçam até alcançarem a maturidade. Quando algo ou alguém não se desenvolve, sabemos que alguma coisa está errada. Talvez você esteja pensando, então, por que o crescimento na minha vida espiritual é tão difícil? Irmãos, nós estamos enfrentando, ao almejar crescimento na nossa vida com Jesus, estamos enfrentando forças dentro de nós e forças fora de nós que se colocam contra nosso crescimento. Essas forças militam, elas tentam nos persuadir a desistir. E é por isso que estamos nos reunindo, para que a gente fique encorajado a não desistir, no desejo de crescermos cada vez mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais uma etapa? Você vai lembrar que tivemos já um primeiro encontro sobre a primacia da graça. E é verdade, todo o crescimento é resultado de Deus operando em nossas vidas. Pois vocês são salvos pela graça, diz a Bíblia, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas também tivemos uma segunda aula sobre o papel do Espírito Santo. A ajuda que ele nos dá no crescimento. Aliás, a presença dele é fundamental. Ele reside em nós, a fim de promover santidade. Mas a aula passada foi uma aula apontando a importância da devoção. E foi uma aula que começou a mostrar as atitudes de coração que devemos cultivar, envolvendo temor a Deus, desejo de Deus e assim por diante. Aqui é uma frase que foi destacada na última aula. O conceito de devoção dentro das Escrituras transmite uma ideia de uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações agradáveis a Ele. Ou seja, é um crescente relacionamento com Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Eu gosto dessa citação porque ela aponta uma maneira que nós podemos orar. Senhor, permite que o meu relacionamento contigo não fique estagnado, mas que ela esteja sempre crescendo, cada vez mais firme, cada vez mais luz, cada vez mais obediência, cada vez mais agradável a Ti. Eu não quero parar na vida cristã. Alguém certa vez disse que andar com Jesus é como se andar numa bicicleta. Você não pode ficar parado, senão você cai. Você tem que estar sempre progredindo, avançando. Irmãos, vamos nos avançar cada vez mais por meio da aula de hoje. Eu quero lembrar que crescimento não é só uma atitude. Ela envolve também ações. A aula passada enfocou, de modo especial, a atitude do coração. Mas o crescimento espiritual também acontece como resultado de uma atitude intencional da nossa parte. Envolve esforço, envolve coisas que nós podemos fazer.
E por isso o título do nosso encontro hoje é o exercício na piedade. Queremos aprender como a devoção se desenvolve na prática. Que gostoso. Nada melhor do que começarmos a ver algumas passagens do Novo Testamento que citam piedade. Que tal de 2 Pedro 3, onde diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus. Também, 1 Tessalonicenses 4, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Na verdade, o Novo Testamento está repleto de versículos sobre esses temas. São 21 cartas, todas elas foram escritas, para descrever a nossa grande salvação, mas em segundo lugar, para promover uma vida santa da nossa parte. Eu gosto também de certos versículos na Bíblia que apontam a luta que nós enfrentamos. O Hebreus 12 diz que na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o ponto de derramar o próprio sangue. Assustador essa linguagem. O autor espera que eu derrame sangue para obedecer a Jesus? Sim. A piedade é tão importante. E por isso ele escreve: encorajem-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é chamado dia, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É incrível, irmãos. Você já ponderou essa penúltima palavra, engano, ali? Porque o pecado, ela é traiçoeira. Ela aponta uma ação agradável, só que acaba sendo algo amargo. Ela parece algo doce, algo atraente, mas acaba sendo palha na nossa boca e motivo de muita tristeza. Irmãos, uma forma de nós crescermos na piedade é nos encorajar a não ficarmos enganados pela astúcia do diabo, pelo engano do pecado. Por isso, a comunhão é tão importante. Eu queria apresentar o texto base da nossa aula de hoje. Está em 1 Timóteo 4, onde temos essas palavras registradas: exercita-te na piedade. Com quem Paulo está falando nessa passagem? Você lembra? De fato, é Timóteo, seu filho espiritual, seu companheiro de equipe, seu colaborador durante vários anos. Mas aqui, Paulo está dizendo ao seu colega: dê a devida atenção ao seu crescimento, Timóteo. Procure um relacionamento crescente com Deus. Seja intencional nisso, Timóteo. Eu fico ponderando se Paulo achou necessário falar com um colega experiente de equipe da importância desse assunto. Que de nós, no mundo impuro de hoje, Paulo não teria a mesma palavra de exortação para nós também? Com certeza. Nós também podemos aplicar esse comando à nossa vida também. Vamos aprender a nos exercitar na piedade. Mas antes de prosseguir, preste atenção no verbo que Paulo usou. Esse verbo vem do mundo dos esportes daquela época. Quando jovens, como em qualquer época, juntam para fazer treinamento a fim de participar em competições nacionais e, às vezes, internacionais. E quanto esforço o jovem exerce nesses... E não é só semanas de treinamento, são anos, às vezes, de treinamento, a fim de chegar ao nível mais alto. E Paulo aqui está dizendo: exercita-se.
nas competições, na sua vida espiritual, da mesma forma que os jovens fazem no mundo do esporte. Na tela você está vendo o próprio exemplo de Paulo. Em 1 Coríntios 9, ele fala da forma que ele se exercitou na piedade. Veja ali a linguagem. Ele diz que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos. Não estamos em uma competição física, estamos num treinamento para a piedade. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está vendo? Paulo exertava-se na piedade. Ele até demonstra aqui o medo dele de perder a salvação por ser negligente nessa área. Eu vou deixar o pastor Flávio resolver essa questão, tá bom? Mas, irmãos, tem princípios nesse versículo. Vamos lá? Um dos versículos que pula da página é que a piedade é a responsabilidade de cada um de nós. Timóteo, nesse caso, era pessoalmente responsável por seu progresso na santificação. Nós também. Interessante. A minha esposa, a Laura, ela não é responsável por meu crescimento. E nem eu sou responsável pelo crescimento dela. Cada um de nós precisamos nos atentar a nos exercitar no crescimento na piedade. Claro, a gente se encoraja, mas a responsabilidade cabe a cada um de nós. Irmãos, há um segundo princípio aqui. Devemos dar a devida atenção ao nosso crescimento. Dá para entender entre as linhas que Timóteo, depois de tantos anos de convívio com Paulo e com Cristo, ele ainda precisava crescer em algumas áreas de piedade. Paulo não especifica quais são, mas lembra que na aula passada a gente estudou a importância de cultivar um temor a Deus? De também lembrar da grandeza do amor divino? A gente estudou também da importância de cultivar comunhão com Ele. Irmãos, ao preparar essa aula, eu também passei por momentos sentindo a minha tolice. A vaidade, ela nos empurra a fazer coisas para agradar aos homens. O pecado nos leva a viver uma vida obscura. E quando a luz de Deus nos irrita, irmãos, como devemos deplorar o pecado em todas as suas formas? Como devemos voltar nosso coração? E podemos essa oportunidade diariamente de voltar o nosso coração ao nosso Deus, de confessar a nossa fraqueza, a nossa tolice, a nossa cegueira. Senhor, aproxime assim, se aproxime a mim novamente, revigore a minha alma, faz com que eu seja de novo um filho andando na luz, em vez das trevas. Eu quero crescer na piedade. Eu queria compartilhar agora mais uma citação do autor do nosso livro base. O Jerry Bridges diz assim: exerço o ministério cristão de tempo integral por mais de 25 anos. Durante esse tempo, eu conheci muitos cristãos talentosos e capazes, mas acho que conheci poucos cristãos piedosos. A ênfase de nossa época é servir a Deus.
realizar grandes coisas para Deus. Irmãos, essa frase do Jerry me abalou. E como eu percebi que, como cada um de nós é filho da nossa era, cada um de nós é tentado a fazer o maior impacto, a realizar grandes coisas para Deus, os melhores resultados. E na nossa profissão até queremos ser o vendedor premiado, ou até em casa, queremos ser a dona de casa mais comentada, mais dedicada. Mas em tudo isso, em todo esse empenho, muitas vezes o nosso coração está longe de Deus. Ele está nos convidando a ser como Enoque. Veja ali a continuação da situação. Enoque foi pregador de justiça num tempo de grosseira impiedade. Mas o Senhor achou por bem que o breve relato de sua vida acentuasse que ele simplesmente andou com Deus. Irmãos, há uma simplicidade na vida de Enoque que nos desafia. Ele nos chama de volta para nós enfocarmos a piedade novamente. Não as grandes realizações. É importante ser abundantes na obra do Senhor. Amém. Mas abundantes na obra do Senhor com coração no lugar certo. Com um coração devoto a Deus. Amando a Deus de todo o meu coração. Cheio do amor de Cristo. Sim. Isso é piedade. Aí o Bridges continua a fala dele dizendo: como que finalmente estamos nos exercitando? Estamos nos exercitando apenas em atividade cristã, por boa que possa ser? Ou estamos nos exercitando, antes de tudo, na piedade? Essa pergunta é muito válida. Irmãos, é válida porque facilmente nós confundimos as coisas. É importante lembrar que uma pessoa não se torna mais piedosa por ser mais ativa na igreja, por exemplo. Por ser mais ativa na comunidade. A atividade em si não torna alguém mais piedosa. Frequentar uma boa igreja não faz você uma pessoa piedosa. O que torna você uma pessoa piedosa, e eu também, é passar tempo a sós com nosso Senhor na palavra dele. É ouvir a palavra com o desejo de mudar, de colocar em prática a palavra dele. E a piedade não acontece por também tornar-se uma pessoa asceta, uma pessoa que se afasta do mundo e se torna, que deixa o emprego, deixa a família e devota o restante da sua vida para Deus. Irmãos, até isso não vai tornar você uma pessoa piedosa. A gente se torna piedoso, a gente cresce na piedade quando aspiramos a glorificar a Deus nas nossas tarefas diárias. Seja quais forem as nossas responsabilidades. Deus quer que seja qual for o nosso emprego, seja qual for a nossa atividade, que façamos aquilo para a glória de Deus. Consciente que os olhos dele estão em mim e os olhos do meu coração estão fitos nele. Também, piedade não é resultado de ser ortodoxo na sua doutrina ou de ter na sua biblioteca livros bons. Não, livros bons ajudam a apontar o caminho, mas a piedade em nossas vidas é resultado de amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Isso é o caminho da piedade. Bom, vamos voltar para o mundo dos esportes um pouco, porque
no treinamento dos competidores olímpicos, há um mínimo de características necessárias. O Jerry Bridges conseguiu apontar 3. Eu concordo com ele. Em primeiro lugar, é necessário que o atleta tenha um compromisso. Porque ninguém alcança o nível mais alto sem uma dedicação, sem o compromisso de pagar o preço de fazer o treinamento devido. Mas além de compromisso que vem de dentro dele, ele precisa de algo fora dele, que é um técnico competente. Ele precisa de alguém que vai obrigá-lo a chegar no mais alto padrão, mas também alguém que sabe chegar nesse nível. Mas em terceiro lugar, não é só compromisso, não é só um bom técnico, ele também precisa de exercício e prática, dia após dia, mês após mês, até chegar no nível olímpico. Irmãos, na nossa vida espiritual é muito parecida. Se vamos crescer na piedade, precisamos de dedicação total. Precisamos de uma vida marcada por diligência e perseverança. Está lembrado do exemplo do salmista, a forma intensa pelo qual ele buscava a face do Senhor? Isso é um espelho, isso deve ser a nossa atitude também. Deus falou por meio de Jeremias certa vez, dizendo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu acho que às vezes a gente não cresce na piedade porque falta em nossa vida desespero. Falta em nossa vida aquela angústia que tem nojo do seu pecado e almeja algo melhor, algo mais durável, algo mais eterno, em vez de só coisas desse mundo. Lembre-se, a piedade para tudo é proveitosa, tanto na vida presente como no vindouro. Por isso, assuma o compromisso necessário para ganhar a coroa imperecível. Vamos pensar um pouco sobre o nosso técnico. O nosso técnico no caminho da piedade, que nos aponta como crescer no nosso nível, é o Espírito Santo. Ele reside em nós. E ele é muito competente em nos forçar ao mais elevado padrão. Ele está sempre presente. É verdade, ele convence o mundo do pecado, mas ele convence o crente de áreas onde deve crescer. É uma voz interna, é uma voz que nos ensina a colocar longe de nós o pecado e abraçar a justiça. E a ferramenta que o Espírito Santo mais usa nesse ministério dele em nossa vida são as Escrituras. Está lembrado? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Gostaria de emprestar essa ideia para dizer o nosso técnico competente. Ele quer nos ensinar, repreender, corrigir e instruir. Ele quer nos censurar, ele quer nos treinar por meio da Bíblia. A Bíblia é a ferramenta que ele deseja usar para nosso crescimento. Essa é a importância de ouvir a voz de Deus diariamente. Ele quer promover a piedade nas nossas vidas, não somente aos domingos, mas todo dia. Mas além de compromisso, além de ter um técnico bom, precisamos de muito exercício. Porque a prática não desenvolve, a prática que, estamos atrás de uma prática que desenvolve a perícia.
a perícia na piedade. Por isso devemos nos exercitar na piedade, do mesmo modo que os atletas se exercitam na sua modalidade esportiva. Lembre-se, não há atalhos para a piedade. Não fique aguardando que o preço da piedade vai cair algum dia, aí eu vou comprar. Não. O preço, nunca haverá desconto. Não aguarde o preço cair. Entre logo nesse caminho e esteja pronto para pagar o preço. Com seu compromisso, com seu zelo, com a forma que você presta atenção ao Espírito Santo, ouvindo a palavra dele cada dia. Vamos lá. Será necessário, então, exercitar-se em 3 áreas. E com isso, esse primeiro ponto sobre devoção é um resumo da aula passada. Mas é bom repetir, para a gente aprender mesmo. Porque estamos falando de uma atitude para com Deus. Significa levar uma vida centrada em Deus. E tentar viver no mundo da perspectiva dele. E não para agradar as pessoas à nossa volta. Mas para viver para ele mesmo. Mas em segundo lugar, envolve buscar, praticar a presença de Deus. Deus nunca está longe dos pensamentos da pessoa piedosa. Ele quer que você cultive comunhão com ele. Isso significa tratar das suas responsabilidades, sejam quais forem, com seus olhos fitos nele. Segundo o exemplo do Enoque, que simplesmente andou com Deus, em vez de almejar ser um grande líder ou alguém bem-sucedida. Irmãos, nesse sentido, eu estou lembrado do exemplo de um monge da Idade Medieval que chamou a atenção de todo mundo porque ele chegou no nível de espiritualidade do seu andar com Cristo que ele disse: eu sinto a presença de Deus na hora da capela da manhã, quando a gente está louvando a Deus e recitando os salmos. Mas eu sinto também a presença de Deus comigo no mesmo grau quando eu estou lavando panelas na cozinha. Por quê? Esse homem tinha seu coração no lugar certo. Ele tinha aprendido a viver com seus olhos fitos em Jesus. E não importava a tarefa, não importava a postura, não importava o grau de suor. Eu estou vivendo para a glória do meu Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é o caminho da piedade. Vamos para mais uma citação do Bridges. Parece que essa aula tem muita citação, né? Mas acho que essa foi da aula passada, mas, de novo, vale a pena rever. Devoção não é uma atitude, aliás, não é uma atividade, é uma atitude para com Deus. Ele é o foco da vida da pessoa piedosa, que busca praticar a presença de Deus, que busca desfrutar de sua comunhão, que busca fazer todas as coisas para glorificá-lo e ver seu nome sendo honrado tanto na terra como no céu. Diante dessa citação, irmãos, talvez uma coisa prática que pudéssemos fazer é aproveitar os momentos quando a gente está terminando uma tarefa e começando a próxima. Para parar por 30 segundos ou 1 minuto e dizer: Senhor, obrigado pela tua graça que está comigo no dia de hoje. Senhor, eu quero alinhar meu coração nesse momento. Eu quero continuar vivendo para a tua glória. Me ajuda nessa próxima tarefa. Essa é a ideia que estamos falando aqui. De viver na piedade, isso envolve orar sem cessar. Orar ao iniciar cada nova tarefa durante o dia e durante a noite. E viver para a glória do nosso Senhor. Vamos então mais adiante.
Porque há a segunda maneira de nós exercitarmos a piedade. É algo que nós podemos fazer. Essa frase é forte e eu queria destacar para você. Jamais você será uma pessoa piedosa sem um tempo regular e focado de comunhão com Deus. Ir na igreja todo domingo não é suficiente. Você vai precisar ter seus encontros com Deus durante a semana. E que sejam encontros regulares, focados nele. Focados no sentido sem interrupções. Eu não estou falando da duração do seu tempo com Deus. Estou falando da qualidade do seu tempo com Deus. Eu li e ouvi falar de certos homens de negócio que só a tarefa de sair de casa cada manhã envolve tantas barreiras, muita luta. Mas ao chegar no carro, ao começar a passar pela cidade no carro, ele consegue parar e aí ele ora. Aí que ele consegue ter 5, 10 minutos de tempo focado com Deus, de comunhão com Ele. No mundo evangélico, nós chamamos esse tempo de vários nomes. Hora silenciosa, tempo devocional, meu tempo com Deus Pai. Seja qual for o nome que você utiliza, lembre-se, Deus quer se encontrar contigo. O Criador desse universo, aquele que sustenta a humanidade, o soberano que fez todas as estrelas, ele deseja ter comunhão contigo. Mateus 6 nos lembra que antes de você pedir em oração, ele já sabe de que você precisa. Então, aprendamos a ir ao nosso quarto, fechar a porta e desfrutar de tempo a sós com nosso Deus Pai. Certa vez, em nosso ministério, eu e a Laura estávamos cuidando de um curso de línguas para missionários novos. E tínhamos um grupo de professores que dava aula. Mas não foi um desafio para os americanos que vieram aprender a língua portuguesa. E foi para alguns, foi um ano de muita frustração. De ralando para aprender a gramática de português. E era uma tarefa difícil, porque envolvia sons novos, mas também era era humilhante se tornar criança novamente ao aprender uma nova língua. E eu me lembro de um dos nossos alunos que tornou uma pessoa extremamente negativa. Ele chegava na escola infeliz, ele reclamava de coisas, ele não gostou de nenhum dos professores. Finalmente eu chamei ele de lado. Eu disse: irmão, como está seu tempo devocional? Você está tendo o seu tempo diário com Deus? Aí ele respondeu: não, eu parei faz várias semanas. Dito, feito, explicado. Esse amado irmão tinha se tornado um estorvo na nossa vida, ali na escola, para a turma inteira, porque ele tinha se negligenciado seu tempo diário com Deus e a palavra e o Espírito Santo. Ele estava longe, o coração dele estava longe da voz do técnico, que queria muito conduzi-lo no caminho da piedade. E vocês sabem como o resto da história se desenvolveu. Quando nosso coração está longe do Senhor, a gente faz besteiras. Mas Deus sempre está nos chamando de volta. E vamos lembrar, então,
A nossa tarefa é levar uma vida que agrada a Deus. Implícito aqui, além de devoção, além de comunhão, precisamos focar em agradar a Deus por meio, por exemplo, do nosso caráter. Honestidade, veracidade, integridade, cumprir a nossa palavra, são áreas de caráter cristão. E o Espírito Santo, ele é muito ativo nessa área. Eu me lembro certa vez, essa história não me agrada, mas eu vou confessar. Eu era supervisor de um novo missionário. Ele estava prestes a mudar para uma outra cidade e eu estava orientando ele a como lidar com os corretores de imóveis naquela cidade onde ele queria alugar uma casa. Eu não me lembro os detalhes exatos que eu dei para Chuck naquele momento, mas eu me lembro que uma semana depois, o Chuck voltou e falou para mim: Davi, você me decepcionou. O que eu fiz? Você me ensinou a falar meia-verdades com o corretor. E isso não está, você não estava sendo um exemplo de integridade para a minha vida. Ele tinha toda a razão. E eu aceitei essa palavra de reprovação da parte dele. Trabalhar o caráter cristão envolve ouvir a voz do Espírito Santo, mas às vezes ouvir a voz do nosso amado irmão, que Deus nos envia para chamar a nossa atenção. Mas não somente nessa área de caráter, também na área de separação do pecado. Eu tinha um mentor que certa vez nos ensinava, ele dizia: não vive acariciando um pecado. Chama aquele pecado pelo pior nome possível. É inojento, é algo terrível para Deus. Não inventa um termo mais suave para seu pecado. Largue o pecado. Seja uma pessoa arrependida. Separe-se do pecado. Esse irmão estava imitando e sendo um instrumento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem a mesma visão. Ele quer nos promover a santidade na sua vida e na minha. Diante disso, eu queria sugerir a você 12 áreas em que a gente precisa se esforçar. Veja ali, essa lista vem de um conjunto do fruto do Espírito e algumas outras áreas citadas em Colossenses 3. Mas veja só, crescer no amor, crescer na alegria em qualquer momento, crescer na paz e vitória sobre a ansiedade que tão facilmente toma conta do nosso coração. Paciência com as pessoas que nos frustram. Paciência em oração. Também benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, que inclui a ideia de generosidade. Mas não parou ainda. O Espírito Santo também quer promover domínio próprio. Da forma que a gente come, da forma que a gente usa nosso tempo, da quantia de tempo que a gente gasta em cada tarefa. Também ele quer promover compaixão, humildade e um espírito pacificador. Eu gosto nessa altura de citar 2 Pedro, capítulo 1, onde diz: pois se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, então certamente você será cada vez mais operante e produtivo no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma promessa. Você foca no cultivo dessas qualidades, certamente você vai ser
seguidor de Jesus, discípulo frutífero e produtivo do reino de Deus. Eu estava, ao vir para essa aula, lembrando os requisitos para pastor. Estão em, se não me engano, 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. E são mais ou menos 12 requisitos listados ali. E eu me lembrei que a grande maioria das qualidades que o apóstolo aponta nessas duas listas envolvem piedade. Envolvem a nossa maneira de viver. O nosso amor para com a justiça. A maneira que a gente trata as outras pessoas. E a gente aprende com isso. Deus zela pela piedade. Ele quer não somente para o pastor, mas para cada um de nós, esse crescimento na piedade. Eu gostaria de só abrir um assunto rápido e fechar sobre o que está vindo na aula que vem. Nessas primeiras aulas da nossa matéria, estamos criando um alicerce sobre algumas áreas fundamentais, mas a partir da semana que vem, estaremos vendo os meios pelos quais a gente exercita a piedade. São chamados as disciplinas espirituais. E são práticas que a gente faz a fim de sermos mais parecidos com Cristo. São práticas que a gente vê na Bíblia, na vida de grandes personagens da Bíblia, que eram pessoas piedosas. E o fato é que o Espírito Santo usa essas práticas para mudar nosso caráter. São meios para a piedade, são meios para a transformação. E não é isso que a gente almeja, transformação? Então, ao nos ensinar sobre esses meios, essas disciplinas espirituais, pastor, lembra, são práticas incrivelmente benéficas. Vão ajudar você a manter a sua comunhão com Deus, vão ajudar você a buscar a face dele. Eu sei, você está querendo que eu diga para você quais são. Eu vou deixar isso para a aula que vem. Pastor Rafael vai lhe falar sobre as diversas disciplinas espirituais e na aula da semana que vem, se não me engano, ele vai focar em uma dessas disciplinas. Amém? Espero, irmãos, que essa meditação no dia de hoje tenha sido algo edificante para você, algo que encorajou você no seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Como é bom lembrar a graça de Deus que nos alcançou. Como é importante lembrar o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar para pagar toda a nossa dívida. Mas também como é edificante lembrar que Jesus não nos deixou a sós. Ele enviou um técnico muito competente, o Espírito Santo, para nos ajudar a andar na piedade. Não é só o Espírito Santo, ele nos deixou também a Bíblia. A Bíblia é um tesouro onde a gente tem a oportunidade de ouvir a perspectiva de Deus sobre cada assunto. A gente aprende a orar. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer ao ler a Bíblia? Eu costumo ler a Bíblia pausadamente. Eu leio ela em voz alta, mas eu paro. Porque, às vezes, uma frase bíblica me lembra de algo em que eu posso orar. Então, eu paro de ler, eu passo a orar. E transformando aquela frase bíblica numa oração. Ou por mim, ou por outra pessoa.
Mas esse tempo de comunhão com Deus é uma forma de promover a piedade. De confessar a Deus a nossa tolice, a forma que nós fomos enganados, e de dizer a Deus, Senhor, eu quero te seguir. Eu confesso a ti a minha fraqueza, a minha necessidade. Você não acha que Deus tem prazer em ouvir isso de nós? Como é importante, então, que a gente alinhe nosso coração. Que a gente que nós paramos durante o dia, entre cada tarefa, para voltar nosso coração a Deus e levantar os nossos olhos e pedir a ajuda dele diante de cada tarefa. Vamos aprender a amar a nosso Deus cada vez mais, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente. Amém? O pastor Rafa queria que que a gente deixasse com você uma tarefa. Estamos pedindo que você continue lendo Salmo 119. Você vai lembrar que está organizado em parágrafos de 8 versículos. Então, no início da sua hora devocional, essa semana, leia mais um parágrafo de Salmo 119 e use aquilo como sua oração. Por exemplo, diz ali, abre meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Faz disso a sua oração. E a partir dessa leitura, migra para outra parte da Bíblia para fazer uma leitura cuidadosa de alguns versículos. E, de novo, naquela leitura, leia a Bíblia pausadamente. Com cuidado, com carinho, com atenção, aproveitando qualquer frase ali que te leve a confessar pecado, aproveitando qualquer frase ali que te leve a adorar a nosso Deus. Então pare, adore a esse Deus. Pare, confesse a sua necessidade. E aí continua a leitura por mais alguns minutos. Esse hábito diário de ter um tempo focado e regular na presença de Deus é muito importante no cultivo da piedade nas nossas vidas. Finalmente, tem outro pedido que lê em capítulo 5 do nosso livro base Crescimento Espiritual. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe ricamente nesta nova semana. Que Ele revigore a sua alma enquanto você busque a face dEle. Vamos orar nesse momento? Oh, Pai, obrigado por esse tempo de lembrar tantas verdades ricas, tantas riquezas. E, Senhor, queremos abrir as nossas mãos, queremos abrir nosso coração para receber de Ti tudo o que o Senhor tem, tudo o que o Senhor quer nos dar nesta nova semana. Queremos buscar a Tua face. Abençoe, Senhor, de modo especial, os minutos que teremos na Tua presença, com a Tua palavra aberta. Faz com que sejam momentos muito ricos. Esteja presente, Senhor, de forma singular, para nos enriquecer, para nos chamar a atenção, para nos conduzir em Teu caminho. Pois rogamos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.